Boa noite. Imigrantes guineenses em Angola estão com dificuldades de obtenção de residência. Esta é uma das preocupações apresentadas ao Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, durante a audiência concedida em Luanda. A Guiné-Bissau tem uma comunidade significativa em Angola e que está organizada em movimento associativo para melhor defender os seus interesses junto do país de acolhimento. Aproveitaram a presença do Presidente da República em Angola para solicitar esta audiência. Neste encontro com o chefe de Estado, colocaram as preocupações relacionadas com a situação de legalização em Angola através da autorização de residência. Mas a maior preocupação é o problema da antiga gama de passaportes que deve ser retirada da circulação em 31 de dezembro de 2022. Não pedi a audiência com Sua Excelência Presidente da República da Guiné-Bissau para exprimir no contentamento para se participação nas exéquias fúnebres do antigo Presidente da República de Angola, engenheiro José Eduardo dos Santos, e para não explicar ao mesmo tempo que dificuldades que a comunidade na travessaria na Angola, que problemas de documentação, nomeadamente passaporte, de que fala como passaportes que não utilizar de momento e na perda de validade até final de ano. Então, a nós não precisar de passaporte. Nunca tem como de emitir passaporte. Inclusive, máquinas de emissão de passaporte bem estão na embaixada, mas técnicos até então é capaz. Não precisa de técnicos para começar a fazer emissão de passaporte, porque a nós tudo documentações que não fazemos não tem que ter passaporte, e principalmente em dia. Passaporte caducado, isso é bom conhecimento, e quase um papel simples que não tem validade nenhuma. E não tem também outros segundos problemas que de nós cidadãos, nós compatriotas que estão detidos ali por falta de legalidade. Graças a Deus, a nós de Guiné-Bissau nunca está cometendo crime ali na Angola. Não vivemos ali há muito tempo, mas a questão de crime é muito reduzido. Então, isso não é um problema maior, ilegalidade. Estes cidadãos, nossos compatriotas, não deixaram de reconhecer as promessas já cumpridas pelo chefe de Estado, General Omar Sissoko Embalo. A diplomacia é uma maneira que ele acaba de explicar e na tentar fazer grande abertura. A nós próprios não podemos elogiar nesse aspecto, porque nunca não teve um embaixador. E neste momento, há menos de 3 meses, e consegui pôr um embaixador, porque não gritar também. O ano passado, eu estava na conferências de reunião do CPLP, não queixar, não falar, não passa manga de ficar, porque nunca está representado por mais alto nível. Nem que permite cumprir. Esse é um elogio que não podia dar para a Sua Excelência Omar Sissoko Embalo. A comunidade guineense em Angola espera contar com a magistratura de influência do Presidente da República para poder superar as dificuldades que enfrentam no país de acolhimento. Encontra-se no país uma missão da Fundação Corvo Provedor com o objetivo de fazer a prospecção do mercado para futuros investimentos. A missão realizou uma visita de cortesia ao Vice-Primeiro-Ministro Soares Sambu. Trata-se de uma visita de cortesia ao Vice-Primeiro-Ministro Soares Sambu. A Fundação Corvo Provedor está no país para os contactos com as autoridades nacionais e setor privado, no sentido de estudar a possibilidade de futuros investimentos. Vieram aqui para fazer mapeamento das necessidades em áreas de investimento, quer do governo e quer do setor privado. Portanto, este aqui o movimento começou desde junho deste ano e vai se realizar em novembro um fórum econômico sobre a Guiné-Bissau, em que virão diferentes individualidades, desde empresários a presidentes de câmaras municipais, até entidades ligadas à área do desporto. Portanto, tivemos a audiência com o vice-primeiro-ministro e apresentou-se em relação ao governo para permitir com que o governo possa fazer, portanto, o mapeamento das suas necessidades e permitir que possamos fazer levantamento
daquilo que são as necessidades reais do governo. No dia 2 vamos ter um encontro de trabalho com os empresários. Portanto, esse é um movimento econômico para ajudar a Guiné-Bissau. Enoque João, chefe da delegação, agradece às autoridades nacionais e ao povo guinense pela hospitalidade e promete a realização de um encontro de empresários dos Palopes por forma a impulsionar o desenvolvimento do país. Em novembro estaremos cá, viremos com outros empresários, viremos com outras personalidades para fazer aqui um encontro Palope. Isso deixa-me extremamente feliz porque eu já havia cá estado na Guiné e novamente na Guiné, e a Guiné e o seu governo e o seu povo aceitarem um movimento, não um movimento de gastar dinheiro ao povo da Guiné-Bissau, não de gastar dinheiro ao governo da Guiné-Bissau. Nós queremos fazer deste evento um evento impactante, um evento que tem, acima de tudo, cada um de nós toma a responsabilidade de cada um de nós ter as suas responsabilidades financeiras, e quem quer trabalhar, quem quer investir, quem quer ir à busca de negócios, também tem que ter o papel de saber primeiro esticar a mão para depois escolher. Os responsáveis da fundação projetam para início de novembro um fórum em Bissau sob o lema Soluções Socioeconômicas após a independência dos Palopes, caso concreto da Guiné-Bissau. Decorre de 2 a 4 de novembro o Fórum Econômico e Empresarial dos Palopes. A iniciativa é da Casa de Moçambique, em Portugal. Da Pérola do Índico à costa atlântica ocidental, Bissau acolhe pela primeira vez, de 2 a 4 de novembro deste ano, a Conferência de Empresários de Países Africanos da Língua Oficial Portuguesa, uma iniciativa da Casa de Moçambique, com sede em Portugal. Como é que se compreende que Moçambique, os empresários moçambicanos nunca vieram à Guiné? Falamos todos português. Os empresários da Guiné só conhecem Portugal. A colonização já acabou. A colonização já acabou muito, há 47 anos. Vamos entre nós falar sobre nós. Vocês têm aqui a maior produção de castanha. Juntar o que Moçambique tem de castanha com a vossa, fazemos um bloco e dividir para cada país possa ter também fonte de riqueza. Para que o país possa criar riqueza, é preciso investimentos em diferentes setores. O objetivo é, disse aqui muito bem o Presidente, virar um Presidente de Câmara de Municípios de Moçambique, empresários de Moçambique. Vamos trazer aqui projetos de infraestruturas de linha férrea que este país precisa. Estou a trazer financiamento. Faço parte também da Associação Nacional de Portugal das Pequenas e Médias Empresas. Nós estamos a arranjar financiamento para Moçambique e queremos, enquanto moçambicano que sou, mas acima de tudo enquanto africano que sou, enquanto falante de português da língua do Estado Palope, eu sou primeiro de tudo Palope e depois é que vem a CPLP. O Fórum Econômico e Empresarial de Bissau será uma porta de oportunidades para empresários daquele país lusófono. E essa conferência, para além dos empresários de outros países da CPLP, é uma porta já aberta para moçambicanos, empresários moçambicanos? É por isso que nós estamos a trazer empresários moçambicanos que chegarão aqui no dia 2 de novembro. Eu trago empresário agora na área dos aviões, não é? Tenho aqui o empresário que nas painéis solares, não é? Que pode ser uma porta aberta para que nós possamos aqui, com a falta de energia, ser uma ponte muito importante de gastos econômicos e não só. Soluções socioeconômicas após a independência dos Palopes, no caso da Guiné-Bissau, é o lema do Fórum de Bissau. A Embaixada da República Popular da China e a televisão da Guiné-Bissau rubricaram um protocolo de acordo. O objetivo é a divulgação de documentários comoventes do povo chinês. 365 histórias do sonho chinês é uma produção audiovisual que brevemente será estreada nas telas da TGB. Um protocolo de acordo foi firmado neste sentido entre a televisão da Guiné-Bissau e a Embaixada da República Popular de China. A televisão da Guiné-Bissau é uma importante plataforma de mídia do país que tem mantido uma boa relação de cooperação com a Embaixada da China
e tem se dedicado a mostrar the real China ao povo guineense. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à televisão da Guiné-Bissau pela sua contribuição para a promoção dos intercâmbios e cooperações culturais entre os dois países. A série de pequenos documentários retrata ações relevantes do povo chinês no percurso de superar obstáculos e realizar objetivos traçados. Destaca as boas qualidades do cidadão comum chinês. Ter na manga um conjunto de filmes que ilustram a vida e a cultura chinesa será um prazer para nós. Mostrar, afinal, esse povo, quem ele é, como é, o que é sagrado para ele, qual é a cultura, como é que vive. Para nós será um prazer, senhor encarregado de negócio. Será um prazer mostrar aos guineenses e aos demais telespectadores da televisão da Guiné-Bissau, que agora é vista também em toda a sub-região, em África inteira e no mundo inteiro, para quem tem acesso ao Canal Plus. Será um prazer nós partilharmos com o mundo a cultura chinesa. A relação amistosa China-Guiné-Bissau remonta dos primórdios da luta de libertação nacional. As vantagens decorrentes dela são evidentes e, com a troca de conteúdos, pretende-se reforçar o intercâmbio cultural dos povos. Acreditamos que a transmissão deste programa na Guiné-Bissau vai ajudar o povo guineense a compreender melhor a China e a vida do povo chinês verdadeiras e vívidas. A Embaixada da China na Guiné-Bissau está disposta a reforçar a cooperação com a televisão da Guiné-Bissau e com outras mídias guineenses no futuro. Que a China, mais uma vez, pode contar com a televisão da Guiné-Bissau, pode contar com os profissionais da televisão da Guiné-Bissau, para qualquer que seja o interesse da Embaixada da China, do povo chinês e da República Popular da China. Da nossa parte, solicitamos mais apoios institucionais, mais formações acadêmicas, intercâmbios e amizades chino-guinenses. O diretor-geral da TGB, que se fez acompanhar do seu diretor de antena e o dos recursos humanos, louvou as principais características da política externa chinesa: a neutralidade e a não ingerência nos assuntos internos de outros países. A ocasião serviu para o diretor-geral da televisão da Guiné-Bissau dizer que a televisão da Guiné-Bissau tem sido uma das instituições à semelhança de algumas que não têm sido subvencionadas. Amadou Diamanca falou nesta ocasião do encontro com o embaixador chinês. Numa altura em que pairam sérias ameaças de paralisação dos órgãos públicos de comunicação social, o diretor-geral da televisão da Guiné-Bissau lembra ao governo que as condições nesta casa não são das melhores. É preciso, acima de tudo, priorizar audiovisual. O governo tem que investir seriamente na rádio e na televisão, porque, afinal das contas, é a rádio e a televisão que exporta, positiva ou negativamente, a imagem de um povo, a imagem de um país. A televisão da Guiné-Bissau, assim como a Rádio-Difusão Nacional, andam a funcionar de forma debilitada, funcionam a seu sorte, o que não pode ser, o que não devia ser. Por isso, aconselho que se prossigam com as reformas em curso, com vista à unificação, à fusão da rádio e da televisão. As declarações de Amadou Diamanca foram proferidas durante a cerimónia de assinatura do acordo de divulgação do documentário 365 Histórias do Sonho Chinês, na Embaixada da República Popular da China. O Estado contemple, no seu Orçamento Geral de Estado, o valor a indicar, que será objeto de um contrato de prestação de serviço público, que é o dever, é a obrigação da rádio e da televisão, é o que nós temos feito até aqui, sem, portanto, subvenção do governo. A única televisão estatal do mundo inteiro que não recebe nenhum tostão do governo para o seu funcionamento, o que é grave. Se os funcionários, os técnicos desta casa não fossem patriotas, seriam facilmente comprados, facilmente alienados, a reboque e aos interesses de outra que não sejam da Guiné-Bissau. Ele destacou o resultado das ações no terreno da cooperação bilateral entre a China e a Guiné-Bissau e disse ser preciso mais meios e materiais para os órgãos públicos de comunicação social. É necessário e é urgente que o governo assuma as suas responsabilidades para com a televisão. Que a televisão da Guiné-Bissau seja o veículo da imagem positiva da Guiné-Bissau.
Fez-se muita coisa. Esse governo fez muito investimento. Mas o conhecimento, a publicidade sobre esse investimento resumiu apenas a localidades em que se investiu. Se a televisão e a rádio tivessem meios suficientes, tal como a China, a televisão de Macau, a televisão seja lá onde, tem essa capacidade de produzir conteúdo sobre a vida dos chineses e hoje emitir pelo mundo fora, hoje estaríamos a falar de uma Guiné-Bissau mais presente na arena internacional. Portanto, mais uma vez, convido as nossas autoridades no sentido de investirem de raiz e com seriedade na rádio e na televisão e em todo órgão de comunicação social estatal. Isto numa altura em que os órgãos públicos estão confrontados com exigências do sindicato sobre a conclusão do processo de efetivação do pessoal, alguns dos quais já não recebem há 22 meses, o seguimento do projeto do Estatuto Remuneratório e o esclarecimento sobre o paradeiro dos fundos da taxa audiovisual. A semelhança dos responsáveis dos órgãos estatais da comunicação social, os cidadãos querem saber do paradeiro da taxa audiovisual. É uma taxa que tem sido cobrada pela EAGB desde agosto do ano passado. O público junta a voz aos responsáveis dos órgãos de comunicação social estatais para perguntar sobre o destino que é dado à taxa audiovisual, que vem sendo descontada mensalmente desde agosto do ano passado. Como estamos a pagar a taxa de audiovisual e somos pessoas que desfrutamos desses serviços, tanto da televisão como da rádio nacional e jornais, é bom que essa taxa seja destinada para o seu destino. Porque, na verdade, se a televisão tem as suas dificuldades, a rádio tem as suas dificuldades, mesmo o jornal tem as suas dificuldades, é bom que a taxa seja destinada para o seu destino, para que esses órgãos de comunicação social tenham também dinheiro ou fundo para poderem trabalhar bem e nós, como os consumidores, continuamos a consumir e desfrutar do nosso serviço. Não concordo com a ideia de que vamos ser descontados para o fundo poder servir para outros órgãos públicos, como é o caso da televisão e rádio. Então, se o dinheiro não está a fazer o serviço que devia ter feito, nós, como contribuintes, não concordamos com essa ideia. Este é facto. Os entrevistados acreditam que fazer chegar o dinheiro da taxa audiovisual ao destino é a melhor forma de ajudar os órgãos públicos de comunicação social a melhorarem seu desempenho. O dinheiro está no seu destino, a televisão tem dinheiro, o jornal tem dinheiro, o rádio tem dinheiro. Vai trabalhar da melhor forma e nós vamos desfrutar melhor e vamos ter melhor audição do que sai no jornal, tanto na televisão como nas rádios públicas. Se um cidadão trabalha e depois contribui para que o povo e o país possa avançar, é preciso que o dinheiro seja investido para o destino. Se a nossa televisão, a rádio estiver em condições de poder difundir as informações, mais o povo vai ter informação, o povo vai ficar informado. Isto é bom para a Guiné-Bissau. Se é verdade que a taxa audiovisual está a ser descontada aos clientes da EAGB desde agosto de 2021, não é menos verdade que o paradeiro do dinheiro continua uma incógnita. Fuga ao fisco resulta na apreensão e incineração de diversos produtos. As mercadorias encontravam-se fora do prazo. São estas as mercadorias fora de prazo incineradas pela Direção-Geral das Alfândegas. Algumas delas apreendidas há mais de 2 anos pelos agentes da Brigada de Ação Fiscal. O incumprimento das obrigações fiscais tornou-se num problema, por isso o Ministro das Finanças, Elídio Vieira-Té, que estava presente no ato, garantiu que esta medida vai desencorajar a fuga ao fisco de mercadorias e levar os cidadãos a cumprir os direitos aduaneiros. As ações de combate às infrações aduaneiras para impedir fuga ao fisco foram intensificadas nos últimos tempos. Neste ato fizeram-se presentes o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, João Alberto Diatá, Diretor-Geral das Alfândegas, Domênico Sanca, e técnicos de demais instituições parceiras. Foram incinerados diversas mercadorias com destaque para medicamentos fora de prazo. Cidadãos nacionais falaram da diversificação da dieta alimentar. Consideram as limitações económicas como condição para que não possam fazer isso.
Não há dúvidas que a maior parte da população guineense tem o arroz como principal produto para a sua dieta alimentar. Facto que, para alguns cidadãos entrevistados, isso associa-se às dificuldades econômicas, fator determinante que impossibilita a variação no consumo do arroz num país potencialmente agrário. Disse que antigamente produzia-se diferentes tipos de produtos alimentares, por exemplo, para além do tradicional arroz, o milho, feijão e outras variedades que nos tempos atuais quase que desapareceram do ponto de vista agrário e alimentar. Para uns e para inverter esta tendência é preciso incentivar o setor da agricultura e a diversificação da produtividade agrícola para permitir que a população possa ter uma alimentação saudável baseada no consumo de diferentes tipos de produtos, apesar o arroz seja a base para a maior parte da população guineense. As atribuições do extinto Alto Comissariado para a Covid-19 serão remetidas ao Ministério que tutela a saúde. As afirmações são do Ministro da Saúde Pública numa abordagem sobre o assunto. Após a extinção do Alto Comissariado para a Covid-19 pelo Presidente da República, ficam a dispor os trabalhos para o Ministério da Saúde Pública. Segundo Dionísio Kumba, a situação está controlada para essa decisão. E durante os tempos de trabalho com o Alto Comissariado para a Covid-19, este contraiu uma dívida com quase todos os técnicos de saúde que trabalharam diretamente com a vacinação e sensibilização e outros aspectos. Nesta ótica, o Ministro da Saúde entende que é lamentável a dívida contraída, porque os técnicos têm o direito de reclamar os seus subsídios à volta deste processo, que levou um pouco mais de 24 meses, e ressalva a importância de organizar para pagar os ordenados aos devidos. Kumba revela que a vacinação não atingiu a taxa almejada comparando com a subregião, revelando que só 17% da população foram imunizados e que é necessário fazer mais 2 ondas de campanha de vacinação para alcançar o número pretendido. Recorde que os técnicos de saúde chegaram de parar os trabalhos por causa do não pagamento dos seus subsídios pelo Alto Comissariado. A Guiné-Bissau participou apenas com 2 modalidades no torneio subregional de Zona 2. A situação deve-se à falta de recursos financeiros. A Guiné-Bissau conquistou 2 troféus na 6ª edição do torneio subregional da Zona 2, que decorreu na região de Ziguinchor, Senegal, concretamente em Cap Skirring, de 19 a 22 deste mês. O evento subregional congregou os países membros da zona, nomeadamente Senegal, Gâmbia, Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau. O presidente da Federação de Desportos para Deficientes, Oswaldo Ndi, diz que a instituição queria participar em todas as modalidades, mas devido à falta de meios financeiros, obrigou alguns atletas das modalidades do atletismo e basquetebol cadeira de roda não poderem participar nas provas. Segundo este responsável, o país foi bem representado por ter conquistado 2 troféus. O evento serviu para os responsáveis das federações debaterem a vida das organizações com vista às celebrações de 3 de dezembro, Dia Mundial de Pessoas com Deficiência. Indi avançou à TGB que haverá uma reunião em Gâmbia no mês de setembro para a escolha do território que irá receber a 7ª edição. A Guiné-Bissau costuma participar nas 4 modalidades, mas este ano participou nas 2 por falta de verbas. E fica assim completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe é habitual. Muito obrigado pela atenção e eis o prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos por Angola, onde foram aprovados os resultados definitivos das eleições gerais. O MPLA é o vencedor com mais de metade dos votos. A Comissão Nacional Eleitoral aprovou os resultados definitivos das eleições gerais de Angola. O MPLA é o vencedor com mais de metade dos votos. O anúncio foi feito ao início da tarde desta segunda-feira pelo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva. O MPLA, no poder há 45 anos, venceu o escrutínio com 51,17%, conseguindo eleger uma maioria de 124 deputados para a Assembleia Nacional. Segundo estes resultados finais, João Lourenço, cabeça de lista do MPLA,
é reeleito presidente de Angola e terá como vice-presidente Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa. João Lourenço agradeceu já aos angolanos, afirmando que o país demonstrou que deseja um executivo do MPLA para os próximos 5 anos, como garantia de estabilidade e consolidação do Estado democrático e de direito. A UNITA, que tem contestado os resultados das eleições de 24 de agosto, foi o segundo partido mais votado, com 43,95% e 90 deputados. O Partido da Renovação Social assume-se como a terceira força política, arrecadou 1,14% dos votos e elege 2 deputados. Em quarto lugar surge a Frente Nacional de Libertação de Angola, com 1,06% e 2 assentos na Assembleia Nacional. Também com 2 deputados, mas com 1,02%, o Partido Humanista de Angola. A Casa CE não conseguiu qualquer mandato. A grande vencedora das eleições de 24 de agosto de 2022 foi, no entanto, a abstenção, que foi de 55,18%. Os partidos políticos têm agora 72 horas para recorrer ao Tribunal Constitucional, caso desejem contestar o resultado do escrutínio. O Gabão acolhe a Semana Africana sobre o Clima. A iniciativa é coorganizada pelas Nações Unidas e a União Africana. Des plages désertées. Praias desertas, vegetais em sofrimento, assim como casas totalmente abandonadas. Na aldeia de Mambumba, ao norte de Libreville, existem situações de erosões marinhas catastróficas. Enquanto isso, o país vai acolher a Semana Africana do Clima, uma etapa-chave antes da COP27, e os habitantes dessa aldeia estão totalmente impotentes face a este fenômeno. Se sont totalement impuissants face au phénomène. Hoje estamos com este problema de erosão marinha. Nesta parte as casas estavam muito longe do mar, mas na medida que a erosão avança de forma vertiginosa, foram obrigados a recuar para trás. Reculer. L'érosion des côtes gabonaises s'accélère. A erosão das costas gabonesas acelera-se e é agravada pelas mudanças climáticas que afetam toda a parte do mundo, sobretudo as costas africanas. Mas aqui, as atividades de extração da areia e a deflorestação das vegetais marinhas são também os fatores que estão em causa. Portanto, o Gabão é conhecido como um exemplo no seu combate para a preservação da sua biosfera. São razões pelas quais o país foi escolhido como país anfitrião da Semana Africana do Clima. Este encontro, organizado entre as Nações Unidas e a União Africana, na qual a sociedade civil quer ser ouvida. A société civile compte se faire entendre. Au cours de cette semaine climatique, no recurso desta semana climática, será uma questão de exigir a promessa climática de Copenhaga e de Glasgow. Nós pensamos que Libreville deverá preparar a chegada no Egito para que a África possa entrar nesta promessa climática. Des promesses et engagements qui seront débattus lors de cette rencontre. Promessas e engajamentos que serão debatidos neste encontro. Representantes de governos, ONGs, dirigentes políticos, assim como jovens e a sociedade civil, são todos esperados com o objetivo de falar a mesma língua e a mesma voz para a África, com vista à COP27, prevista no mês de novembro. En vue de la COP27, prévue en novembre. Na Etiópia, os combates retomaram-se depois de vários meses de tréguas. O governo e os rebeldes do Tigre acusam-se mutuamente. Le conflit en Éthiopie éclate. O conflito na Etiópia começou de repente nos finais do ano 2020, quando o primeiro-ministro etíope decidiu atacar uma região que julgou de subversiva, que é a região do Tigre, situada no noroeste do país. Esta região é largamente controlada por TPLF, uma antiga rebelião que pouco depois se tornou num partido político, mas que sempre conservou, todavia, as suas forças armadas. Segundo Abiy Ahmed, esta força teria atacado as forças federais. Ils auraient attaqué les forces fédérales. Les forces qui ont trahi l'Éthiopie. Estas forças traíram a Etiópia e atacaram as nossas forças de defesa enquanto dormiam num quartel na cidade de Mekele. Dans la ville de Mekele. Commence alors une longue guerre. Começou então uma longa guerra, quase sem imagens, uma vez que foram proibidas a entrada dos jornalistas na zona em conflito, assim como nenhuma ajuda humanitária. De facto, o Tigre está submetido a um bloqueio.
Na Etiópia, mostraram a partida das tropas no Tigre e a Etiópia encontrou, enfim, um aliado, que é a Eritreia, que passou da sua fronteira também a lutar contra o TPLF. A guerra no Tigre é uma guerra suja e até as ONGs falam de assassinatos, massacres e crimes de guerra. E cada qual responsabiliza o outro sobre essas barbaridades. As testemunhas contam como esta velha mulher da aldeia de Bissober, que acusa as forças federais no passado mês de dezembro de 2021. En décembre 2020. Ils sont revenus et... Eles vieram e disseram-nos para sairmos todos de casa, separaram mulheres e homens, meteram as mulheres para trás e pouco tempo depois mataram todos os homens. Choramos, gritamos, mas em vão, não podíamos fazer nada e pouco tempo depois foram-se embora. Parti au bout de 2 jours. Offensive et contre-offensive, la guerre va se poursuivre pendant toute l'année 2021. Ofensiva contra ofensiva, a guerra continuou durante todo o ano de 2020. E em tudo isso, os grandes perdedores são os civis deslocados e esfomeados, como testemunha essas imagens dos nossos enviados especiais. Quantos quilos? 2,8 kg. No passado mês de março de 2022, o governo federal tinha decretado uma trégua humanitária seguido por TPLF e as primeiras discussões de paz começaram, mas pouco depois os combates retomaram-se no Tigre. O governo e a autoridade do Tigre acusam-se mutuamente de terem quebrado o cessar-fogo. Gouvernement et autorités tigréennes. Na televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal. Toda a equipa redatorial e técnica despede de si com votos de uma noite tranquila. Até amanhã quanto ao telejornal, mas ainda havemos de estar juntos no Jornal Nacional. Passe bem.